Muito bem, nós estamos no nosso estudo, na segunda aula sobre o assunto que é os 10 mandamentos ontem e hoje. Qual é o primeiro mandamento? Hein? Hein? Isso, estou sentindo um pouco de falta de convicção. É o primeiro mandamento, gente, tem que ter convicção. Não terás outros deuses diante de mim. E ponto. Né? Esse é o primeiro mandamento fundamental, como nós falamos semana passada, né? O que seria não ter outros deuses diante de nós? Quem lembra do que nós falamos? Aquilo que é colocado no lugar de Deus. Isso. Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que esteja na posição que Deus deve estar, que não seja o próprio Deus, está tomando o lugar de Deus. E isso não deve ser dessa forma. Quais são algumas coisas que nós mencionamos semana passada, que são coisas ou pessoas que assumem o lugar de Deus em nossa vida? O que mais? Filhos, cônjuge, emprego. O que mais? Tem uma coisa importante aí que vocês não falaram ainda. Isso. Essa convicção que eu quero que vocês tenham para o primeiro mandamento. Dinheiro, né? É aquilo que toma muitas vezes o lugar de Deus na nossa vida. E não pode. Então nós temos essa responsabilidade. Nós lemos vários versículos que falam ali, que no caso igual Isaías 42:8 fala que a glória de Deus ele não divide ela com ninguém. A honra é dele, a glória é dele. E nós vimos que por que Deus fala isso? Porque ele é vaidoso? Porque simplesmente Deus é Deus, ele criou, ele estabelece as normas. É ou não é? Então, da mesma forma que dentro da sua casa você estabelece as normas, Deus criou o universo é dele, e as normas ele institui. Então, e as normas dele são perfeitas, e a gente deve compreender isso e permitir que ele esteja no lugar que é dele em nossas vidas. Então esse é o primeiro mandamento, é algo muito importante. Não podemos colocar outras coisas ou outras pessoas nesse lugar. E vamos hoje para o segundo mandamento. Que é: não farás para ti imagem de escultura, como consta lá em Êxodo 20, versículo 3. De 4 a 6, né? Vamos ler esse trecho lá novamente. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é interessante que ele fala aqui, nós já falamos em outra ocasião recentemente, ele está falando aqui sobre gerações, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele também faz misericórdia até 1000 gerações. Como nós temos falado, o pecado do pai, Deus vai punir os filhos pelo pecado dos pais? Não. Mas o que ele quer dizer que ele visita a iniquidade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração de quem faz o quê? O que está escrito aí?
Se um pai tem uma conduta pecaminosa e o filho repete aquela conduta, ele está, cada um, como diz a própria Bíblia, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Se o filho repete o erro do pai, o filho responde pelos seus erros, por mais que sejam iguais dos seus pais. Então, Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Enquanto o pecado está sendo repetido, o problema continua. Mas como ele fala aqui, que ele também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que fazem o quê? Isso. Se você obedecer a Deus, você quebra aquele ciclo. Vamos supor que até a quarta geração da sua família, o povo era desobediente a Deus e colhia muitas consequências disso. Mas aí você passa a amar a Deus e a obedecer a Deus. Esse ciclo de desgraça é cortado e passa a vir a misericórdia e a bênção de Deus dali para frente, porque mudou, uma mudança de atitude. Não colocou outras coisas e outras pessoas no lugar de Deus, e aí houve essa mudança. Então, só queria colocar isso aqui que a explicação é simples, né? Se você permanece no erro, você permanece com consequência. Mudou sua atitude, obedece a palavra, ao invés de consequência, você tem recompensa. Então, corta aquele ciclo ruim, passa-se a vir um outro ciclo de misericórdia, de bênçãos e tudo mais. Então, ele fala aí algo muito simples, né? Esse segundo mandamento é muito simples. Versículo 4 fala para não fazer imagens de escultura. No versículo 5 ele fala para não adorar imagens de escultura. Versículo 5 ele fala: não as adorarás, nem lhes darás culto. Versículos 5 e 6 ele fala que ele vai punir o idólatra. Aí ele fala sobre visitar a iniquidade, porque é uma iniquidade, está colocando coisas e pessoas no lugar de Deus. E os mandamentos que às vezes são colocados por aí são mandamentos que estão distorcidos, né? Então a idolatria gera uma punição. O que é a idolatria? A idolatria não depende exclusivamente de objetos, por mais que ela é materializada com objetos. Mas a idolatria acontece inicialmente dentro do coração, ela começa no coração. A parte física, ela é simplesmente já só externar aquilo que já está dentro. A pessoa já colocou outras coisas no lugar de Deus e por isso ela quer materializar aquilo de alguma forma. Esse é um grande problema, né? E é interessante que você sabe que tem grupos religiosos que adotam essa prática, porque a turma que a gente chama de discípulos do Tomé. Por quê? O que Tomé fez? Tomé só acreditou depois que ele viu. E está lotado de gente assim, né? A pessoa tem que ver para acreditar, mas na verdade ela vai ver algo real, um objeto, qualquer ele que seja, ele realmente representa a magnitude da divindade? Não. Mas as pessoas precisam se apegar em alguma coisa. Isso é um problema cultural, às vezes é um problema humano, e é interessante que alguns grupos fazem de tudo para sustentar as suas práticas, né? Um desses é o que a gente vai ver aqui. Dos 10 mandamentos, tiraram esse segundo. Vamos tirar. E vamos pegar o último e transformar em 2, porque aí a gente volta a ter 10, né? Aí eu vou dar um exemplo apenas. Esse livro aí é esse aqui, ó. É um manual de catecismo, muito, para ver que ele é antigo, da Idade Média, né? Está bem antigo. E ele é um manual que ele ensina, é um compilado de coisas que ao invés de usarem a Bíblia, eles usam esse livro. Então eu lembro que uma vez na cidade de Vasconcelos, a gente fez uma pesquisa e tinha uma pessoa lá muito
bastante católica mesmo, e ela falou, não, eu falei, você está interessado em ver o que a Bíblia fala sobre as doutrinas? E com esse livrinho aqui, a gente teve a oportunidade de mostrar para ela a diferença do que o livro falava com o que a Bíblia falava, e ela se converteu, né? Foi bem interessante. E esse foi um dos pontos. Olha, quais são os mandamentos da lei de Deus? Aí eu coloquei o versículo que a gente já leu. Aí aqui, como está escrito lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, esse é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é completamente diferente do que não terás outros deuses diante de mim. Não tem nada a ver, já começa por aí. Segundo mandamento, qual que é o segundo mandamento que está ali? Uai, esse é o segundo mandamento? Suspeito, hein? Aí o terceiro, guardar os domingos e festas, esse que está lá. Honrar pai e mãe, não matar, guardar a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. Aí vem o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E o último, não cobiçar as coisas alheias. O que eles fizeram? Vamos tirar o segundo mandamento. Mas está lá escrito em Êxodo, não tem problema, vamos tirar o que está em Êxodo, vamos criar os meus próprios. E o último mandamento, se você ver lá em Êxodo 20, o último mandamento, versículo 17, qual que é o último mandamento? Está na primeira frase do versículo. Qual que é? Ponto. É não cobiçar. Mas não cobiçar o quê? Não cobiçar mulher, as posses, nada. É não cobiçar. Eles pegaram o último e transformaram em dois. Eu não desejo a mulher e nem cobiço as coisas. Isso é uma coisa só. Tá, mas isso é porque está na sua Bíblia de crente. Na Bíblia católica não tem isso. Será que não? Essa é a edição da Bíblia Ave Maria. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Olha como é que está certinho no versículo 3. Não terás outros deuses diante da minha face. E o segundo, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos e dos bisnetos daqueles que me odeiam. Está batendo, não está? Com o que está aqui, que a gente leu? É a Bíblia, não tem. É o que está escrito. Mas repara que no fim do versículo 4 tem um asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Eles colocam uma nota de rodapé, explicando o quê? A escultura de madeira ou de pedra, representando simbolicamente Deus sob a forma de um astro, de um pássaro, de um homem, de um animal, de uma planta ou de um animal aquático, o que Deus proíbe aqui não é a confecção de uma imagem religiosa qualquer, santos, querubins, serpente de bronze, etc., mas somente a representação figurada de sua pessoa como objeto de adoração. Olha que complicação. Quer ficar dando explicação sobre aquilo que está mais do que claro, e dando uma explicação exatamente sobre algo que não tem mais o que explicar. Não faça imagens. Eu tenho que interpretar isso como? Não faça. Não faça, não adore, não venere, porque as pessoas não, a gente não adora, a gente venera. Vamos para o Aurélio. O que o Aurélio diz? Significado de adorar: venerar. Vai no Aurélio. O que significa venerar? Adorar. É um sinônimo. É muito simples isso. Se for considerar essa explicação, então eles consideram Jesus como Deus. Exatamente. Eles ficam tentando explicar uma prática e vão se complicando em outras áreas. Simplesmente era só ficar com o que está escrito lá na Bíblia Ave Maria. Então, não faça, não adore, e ponto. Porque quando a gente coloca nossa fé em coisas, a gente desvia completamente de quem merece, de quem é o objetivo da nossa fé, né? Então você vê que
uma série de coisas. É o texto que é usado. E assim vai, e muitas vezes são colocados dessa maneira. E a Bíblia é muito clara, não tem diferença. Se a pessoa não gosta dessa tradução do João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, vai para qualquer versão da Bíblia, está escrito a mesma coisa. Não tem diferença. Sabe que a Bíblia do crente, não, a Bíblia do crente, tudo que está na Bíblia do crente vai estar na outra. Tudo que está aqui vai estar em qualquer outra Bíblia. Então é muito claro, muito evidente isso, né? Só que é o seguinte, vamos ver sobre outras referências que mostram os problemas disso tudo. Nós não vamos conseguir ler todos, que é muita referência, tá? É porque é algo tão sério, tão importante, que realmente a Bíblia coloca muito sobre isso. Vamos ver algumas referências aqui. A gente vai ver uma do Salmo 115, depois vamos ver essas de Isaías, que é mais fácil para a gente achar e ganhar tempo. Salmo 115. Salmo 115, versículos de 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. É uma busca, uma adoração vazia que é colocado aqui. Vamos lá para Isaías. Isaías lá, vamos ler novamente aquele que a gente já leu semana passada, que é o 42:8. Isaías 42:8. Ele fala ali: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha capítulo 44, versículos de 8 em diante. Versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forjam com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel com o lápis, esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento e contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender.
Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado e iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Muito claro. Ele fala aqui que esses materiais são mais úteis quando você usa ele para algo que vai gerar um benefício. Ele fala: você usa madeira para pôr no fogo, para fazer o seu alimento e para te aquecer e para gerar luz. Isso é mais útil do que fazer uma imagem e se prostrar diante dela. E no capítulo 45 tem um outro trecho aí. Ele coloca versículo 5: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Olha o versículo 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. É muito texto que fala sobre isso. Então o ser humano tem que ter alguma coisa para ele acreditar. Mas Deus não pode ser adorado através de objetos, por um simples motivo: Deus não é um ser físico. Nós não temos como adorar a Deus através de coisas físicas, porque Deus não é um ser físico. Deus é um ser espiritual. Olha lá em João 4:24, o que diz lá? João 4:24. Deus é o quê? Importa que seus adoradores o adorem como? Não tem como eu adorar um espírito com coisas materiais. Eu tenho que adorar a Deus que é espírito com aquilo que é espiritual. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito com o que é espiritual e em verdade com aquilo que é verdadeiro. Onde é a fonte da minha verdade? Eu adoro a Deus com o que é espiritual, com aquilo que está aqui, que é a verdade. O que está fora desses dois princípios não faz sentido nenhum eu usar para adorar a Deus. E outro texto que eu acho ele magnífico, que é o de Colossenses 1,15, né? Vamos ver lá, que essa aí fala sobre que o crente deve adorar uma imagem. Está escrito lá, vamos ver. Colossenses 1,15. Fala essas coisas, o povo até acha estranho, né? Colossenses 1,15. Aqui está falando sobre Jesus, tá? O que ele diz aí? Este é a imagem do Deus, o primogênito de toda a criação. Então a gente deve adorar Jesus, que é a única imagem que deve adorar, mas é uma imagem de um Deus invisível. Se é invisível, não tem como representar através de nenhum tipo de objeto. Eu tenho que adorar em espírito e em verdade, com o que é espiritual, com o que é verdadeiro. É interessante que a gente acha que no meio evangélico não pode acontecer esse tipo de coisa, ou não acontece. Existe idolatria no meio evangélico?
Existe e muito. É um pedacinho da cruz de Jesus que veio lá de Jerusalém. Olha, a quantidade de gente que tem pedaço da cruz de Jesus, se for juntar todos esses pedacinhos, vai dar uma cruz de uns 89 quilômetros, pelo menos. Jesus não carregou uma cruz tão grande assim, não. É surreal. Água do Rio Jordão. É não sei o que ungido. É o chaveirinho, que é um tijolinho que o pastor abençoou, que com esse chaveirinho, se você usar, Deus vai te ajudar a alcançar a sua casa própria. Está cheio de gente usando da boa fé do povo para arrecadar e manipular as pessoas. Isso é idolatria, isso é ter outro Deus diante do próprio Deus. Isso é triste, mas está cheio de coisas, é cheio de objetos místicos no meio evangélico, mas a gente não tem que fazer isso. Eu adoro a Deus com o que é espiritual, com o que é verdadeiro. Eu adoro a Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E ponto. Não preciso de coisas, de badulaques, de chaveiros, de água abençoada, que não sei o que. Eu não preciso de nada disso. Deus não me fala, não me manda fazer essas coisas. Tenho que colocar minha fé exclusivamente em Jesus, e isso é suficiente. E é tão sério que lá em Deuteronômio 27,15, olha o que fala lá em Deuteronômio 27,15. Deuteronômio 27,15. Quem achou, lê para a gente aí esse versículo. Maldito homem que fizer imagem de escultura ou de função, abominável ao Senhor, obra de artifício, e apresenta em lugar oculto, e todo o povo responderá. Amém. Então Deus coloca como uma maldição fazer essas coisas. É coisa abominável a Deus. É muito sério isso. E nesse mesmo livro, o livro de Deuteronômio fala muito, ataca muito essa questão que o povo de Israel rapidamente se desviava para a idolatria, muita facilidade, e sempre Deus estava ali através de Moisés, através dos profetas, atacando isso, para que o povo tivesse o foco exclusivo nele, não através de coisas. Então, é algo abominável, e tudo que é abominável deve ser retirado das nossas vidas. Olha Deuteronômio 7,26. Deuteronômio 7,26. Outra pessoa que achou, lê para a gente. Então não é para colocar em casa coisa abominável, amaldiçoada, porque se você traz esse tipo de coisa para dentro de casa, está trazendo maldição e abominação para dentro de casa. É muito sério. Aí o que acontece? Tem muito crente que não tem sabedoria para lidar com isso. O que ele faz? Ele entendeu que idolatria é pecado. E para ele essa é uma informação que, independente de como ela é, ele acha que ele tem que expressar isso com pouquíssima delicadeza. Imagina uma pessoa que passou a vida acreditando em algo assim, acreditando, colocando sua fé em objetos,
fez parte da sua cultura, foi assim que ela aprendeu. Aí você vai chegar para essa pessoa agredindo, falar, isso é do capeta, você tem que tirar isso da sua casa. Essa pessoa não vai querer ouvir uma vírgula do que você está falando. Você está querendo arrancar o pecado na força, e não é assim. O que diz em João 8,32? Você conhece a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que vai fazer a pessoa atinar para isso. Não é você chegar na força e arrancar dela algo. Não é assim. Quantas vezes eu já, na nossa época, a gente fazia alguns evangelismos de porta em porta, a gente entrava na casa da pessoa e tinha imagem a imagem era mais alta que eu. O que não é algo muito difícil, alguma coisa mais alta do que eu, né? Mas tinha um gigante. Eu vou entrar lá e vou agredir a fé da pessoa? Eu não estou ali para agredir a fé de ninguém. Eu estou ali para falar sobre o amor de Jesus. Deixa o que está lá. Não é meu. É dela. Eu tenho que mostrar o amor de Jesus. Eu não tenho que ficar agredindo a fé dela. Senão ela vai se fechar para o amor de Jesus. Não estou querendo... Não tem que pregar que a pessoa tem que se arrancar as coisas dentro da casa. Eu tenho que mostrar para ela a verdade. Quando ela receber a verdade, quando ela for convencida da verdade, que Jesus é Senhor, que Jesus a ama, que Jesus se entregou por ela, e ela aceita, e ela recebe, naturalmente o Espírito Santo vai fazer essa obra. Daqui a pouco ela própria está falando assim, olha, não faz sentido isso. E ela diz, faz. Eu não tenho que agredir a fé de ninguém. Eu não tenho que fazer, não posso fazer isso. Deus não me autoriza a agredir ninguém, baseado mesmo que seja numa verdade. Então nunca agrida a fé de alguém, por mais com razão que você tenha. Ah, mas idolatria é pecado. Sim, é pecado, mas não sou eu que vou convencer a pessoa. A única coisa que eu tenho que fazer é mostrar a verdade. Quem é Jesus? Qual é o interesse de Jesus na vida da pessoa e o que ele fez pela pessoa? E ele quer um relacionamento com essa pessoa. É isso que eu tenho que falar. Mas ela tem 14 imagens. Isso é problema dela com Deus, não é meu problema. Meu problema é deixar claro que ela entendeu que Jesus a ama de tal forma que ele se entregou por ela. Isso que é o principal. Se depois aí ela e Deus se entendem em relacionado a essa imagem ou essas imagens que estejam lá, não sou eu. E se o Espírito Santo chegar lá e convencer, não tenha dúvidas que logo ela própria vai perceber e vai dar um jeito nisso. Não precisei agredir fé de ninguém, não precisei criticar a crença, um legado de cultura de uma família para provar que eu estava certo. Eu não tenho que provar que eu estou certo, eu tenho que mostrar a verdade. Ninguém vai ser meu senhor, meu súdito. Deus é o Senhor, Ele tá mais interessado do que qualquer um de nós que as pessoas sejam salvas. Então é Ele que vai convencer, não sou eu que devo ficar torcendo o braço de ninguém. Mas está errado, tem que jogar isso fora. Se ela não entendeu nada, ela não vai jogar nada fora, ela vai jogar a sua oportunidade fora. Quantas pessoas se fecharam para o Evangelho, porque tem muito crente sem noção, chega lá agredindo com um pedaço de pau, querendo quebrar tudo. Ah, mas um dia Deus vai catar esses crentes aí. Assim, não foi isso que eu te ensinei. A gente dá vontade de chacoalhar as pessoas, não dá? Eu tenho mais vontade de chacoalhar, não quem tem 28 imagens dentro de casa, mas é o crente que tem que chegar lá e agredir, quebrar tudo, sem que a pessoa entenda as coisas. Ah, mas dá muita vontade de catar um crente e segurar e dizer, meu filho, você não está entendendo isso não? Não dá um negócio? Dá até suadeira. Eu tinha parado de suar essa pessoa de novo. Dá muita agonia uma coisa dessa, que é muita falta de sabedoria. Cabe a nós mostrar a realidade. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso. Não, mas a minha religião fala isso. Tá, mas vamos comparar o que a sua religião fala com o que a Bíblia fala. Foi o que a gente fez. Pega um livro religioso e compara com a Bíblia. Você dá crédito para a Bíblia? Dou. Então você vai dar crédito para quem mais? Para a religião ou para a Bíblia? É simples, não tem que agredir ninguém. Você está errado, não tem que falar que ninguém está errado, eu tenho que falar a verdade. Quem vai convencer que a pessoa está errada ou não está, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, que eu estou longe de ser parecido, ter o poder que o Espírito Santo tem.
Sim. Eu já vi crentes fazer críticas à imagem e ao mesmo tempo, não tem problema a gente ir na festa de São João, festa junina. Uhum. E ainda ela vai lá, ainda come as iguarias que são oferecidas. Essa comida dos demônios que são sacrificados para Deus. Aí já é um outro porém, né? Um desdobramento do problema, né? Você condena aquilo que você acha conveniente, mas aproveita aquilo que você também acha que não tem problema. E a fonte é a mesma. Exatamente. Então é muito complicado isso aí, né? Mas existe um argumento. O que acontece? Qual que é um dos grandes argumentos? A imagem é igual a uma foto. Você não tem foto do seu avô, da sua avó. Você não tem um retrato do seu bisavô que já faleceu. Você guarda isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? É muito simples. Você já viu alguém que fez um altar em casa e colocou a foto do bisavô e ele fica fazendo oração para o bisavô? Pode excepcionalmente alguém fazer isso, mas eu nunca vi. Agora, com imagem de escultura o povo faz. Foto é uma coisa completamente diferente, porque a foto é a representação real da pessoa, diferente da imagem, que não é uma representação real. Você acha que Jesus é igual a esse que eles desenham, pintam e fazem imagens por aí? Você acha que Jesus era daquele jeito? Alto, olho azul, cabelo comprido, clarinho? Não, o judeu não era daquele jeito. Vai ver como é que era um judeu. Não tem nada a ver com aquilo. Aquele aspecto um Jesus europeu. Nunca que Jesus era daquele jeito. Jesus era do Oriente Médio. Jesus era judeu. Judeu não tem nada com aquelas características físicas que estavam ali. Então o povo olha, aquele é Jesus. Não, não é. Jesus nunca foi daquele jeito. Como é que ele era então? Não sei, eu não tenho foto. Eu posso ter uma pequena ideia de olhar como é um judeu clássico. Jesus poderia parecer com ele, mas aquela coisa linda, cabeluda, olho... Não, Jesus nunca foi daquele jeito. E eu vou criar uma representação falsa que eu não sei, não tem nada a ver com foto. Foto é o que é. E ninguém vai ficar orando para foto de parente, não vai. Mas com objetos religiosos a gente faz. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sim a questão do venerar, que eles só colocam venerar como respeito. Não, venerar não é respeitar, venerar é prestar culto, uma adoração religiosa que cabe a divindades religiosas. Não tem como, gente, não tem como. Então é bem diferente uma coisa da outra, né? Então, completamente diferente. Esse argumento que é igual foto, não bate, porque não faz sentido. Certo? Ninguém tem alguma dúvida ou pergunta sobre isso? Só mais uma vez, eu nunca vi ninguém colar no vidro do carro. A foto do avô, né? Não, é tão óbvio, não faz sentido. E uma coisa está puxando a outra. E Deus é muito claro, gente, não misturem as coisas. Eu sou um Deus espiritual. Não divido minha glória com coisas. Me busquem, me adorem por aquilo que eu sou. Eu sou espírito, me adorem de forma espiritual. Não usem coisas, não façam essas coisas, não adorem essas coisas, não atribuem valor religioso ou espiritual a coisas, porque eu não estou nisso. É tão simples. Mas a bagagem de uma família que vai trazendo o erro atrás do erro é o que o próprio Deus fala lá em Êxodo. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Talvez aquele avô que você está colocando como
igualando a foto dele a uma imagem, aquele avô lá foi o que te ajudou a permanecer em algo que está completamente fora. Tradições religiosas não precisam ser seguidas se elas estão fora da palavra. Mas é você que vai convencer isso da pessoa? Qual que é a sua responsabilidade? Sim, qual é a verdade que ela precisa saber? É isso que eu quero que vocês entendam. De tudo que eu falei aqui, se vocês entenderem, que a única coisa que vocês precisam fazer é mostrar o amor de Jesus, falar o que ele fez, o que ele faz, o que ele quer fazer, o quanto ele ama. Ah, mas as imagens, deixa ela, Deus vai resolver com ela depois. Só falem que Jesus ama, transforma, altera o rumo da vida, dá certeza da salvação. É isso que as pessoas precisam saber. Não é chegar lá, não, anotei todos os versículos que estavam lá. Eu vou mostrar tudo para a pessoa, vou jogar na cara dela, eu quero ver o que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Ela não vai querer ver sua cara nunca mais. Só isso. E o que mais tem hoje em dia? É o que mais tem. Pessoa que está com antipatia do crente. Porque o crente é chato. Concordo. O crente, o povo gosta de ser chato, tem hora. Porque faz as coisas tudo ao contrário. Ela entrou uma cliente no meu salão que ela era humana, né? E de coisas que ela amava no mundo, que o pecador gosta, né? E ela entrou de um jeito, falando de uma forma, sabe? Que isso é pecado, e pessoas ao meu redor católicas. Eu tento me aproximar mais, falar mais, assim, de forma bem suave, né? E ela está referindo, então assim, as pessoas estavam olhando para ela com Mas é chato mesmo, nem eu aguento, né? A gente que é pastor não suporta, você imagina quem não é. Aí as pessoas criticam dessa forma, eu falei, olha só, antes fazia isso, aí já começa Exato. o tratamento. Traz aquele ar superior, né? Você é inferior porque você faz isso, eu não faço. Exatamente. Aí dá mais desespero ainda. Trabalha realmente, cria antipatia. Muitos crentes que infelizmente Faz o efeito inverso. Ao invés de aproximar, ele expele. afastam mais as pessoas. Uhum. Eu acho que a gente tem tudo para chegar às pessoas e conversar com elas. Só que a gente não sabe chegar e conversar. A gente quer colocar tudo de uma vez só. A gente tem que ir devagar, conversando, mostrando como que é. Acho que o erro de muitos é achar que tudo tem que ser na pressão. Tudo tem que ser jogado na lata da pessoa. Não é assim. Como você falou, a pessoa vem de uma geração que foi explicada desde criancinha. Com o coração dela. E quando a gente tem que chegar, a gente tem que falar o quê? Calma com a pessoa, explicar para ela tudo como que aconteceu, como que é verdadeiramente. Porque se a gente jogar naquela pessoa, vai acontecer. É o efeito contrário. E é simples. Você gosta de admitir que você está errado? Quem gosta? Ou quem tem facilidade de admitir? Você imagina uma pessoa que passou 60 anos acreditando numa mentira e vai ser você que vai chegar lá, mostrar 3 versículos, é o Espírito Santo em forma de gente. Não. Tem que mostrar uma simples coisa. Quem é Jesus? Acabou. O que Deus vai fazer com ela? É ela e Deus. Você tem que ser um instrumento de levar amor. Não é já chegar levando condenação. Não, mas eu sou João Batista. Sou igual João Batista. Eu chego falando, arrependei-vos, raça de víboras. Mas João Batista, ele era chamado para isso. Deus não te chamou para ser João Batista não, tá? Não vai querer bancar os outros. Quer ser João Batista? Vai comer gafanhoto e com mel e andar igual, né, esse povo doido aí. João Batista era uma criatura bem diferente. Ele era único. Só teve um João Batista. João Batista e Elias eram uma dupla diferente, de cada um na sua época. E você está querendo ser João Batista? Seja Jesus. Mostre amor. Fale a verdade de uma forma amável. Lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana? Homem não chegava perto de mulher. Jesus chega com maior tranquilidade. Você pode me dar um pouquinho de água? Gente, isso é tão magnífico. Um homem está chegando me pedindo água. Ele pediu um copo d'água.
para falar com ela sobre a água viva. Gente, isso é bonito demais. A gente tem que agredir ninguém, a gente tem que mostrar amor. Falar quem Jesus é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele quer fazer. Nós somos paladinos da verdade. Não, a gente tem que ser servo. A gente tem que entender o Evangelho, viver amor para transmitir amor. Mas fulano está errado, tá? Você também esteve errado, e às vezes ainda está errado com muita coisa. Mostre amor. Seja como Jesus foi. E ponto. Com certeza. Muito mais responsabilidade temos nós que já conhecemos do que os outros que ainda nunca ouviram falar. Então, realmente, a gente às vezes faz caras, faz bocas para os pecados dos outros, mas para os nossos, porque às vezes é um pecado diferente, mas é pecado do mesmo jeito. O pecado dos outros a gente torce o nariz, faz cara feia, lá. Olha para o espelho e fala, lá, aí, ó. Está se achando muito? Então, a gente precisa entender que Jesus nunca chegou com o fariseu, ele era forte, porque o fariseu era conhecedor da lei. E Jesus não amenizava com o fariseu mesmo, não. Ele chegava firme. Para fariseu, conhecedor da lei, que tinha decorado a lei, ele chamava de raça de víbora. Você conhece e não está praticando nada. Aí Jesus era firme. Mas para aquele que não conhecia nada, Jesus chegava com outra abordagem, no amor. É esse entendimento que a gente tem que ter. Então, vamos tirar nossos próprios ídolos da nossa vida. Seja ele em forma de objeto ou em forma de outras coisas. Vamos ter apenas Deus no seu lugar de honra em nossa vida. É muita coisa que a gente pode falar ainda sobre isso, mas eu acho que o que temos é o suficiente por agora. Vamos ser sensíveis, ter sensibilidade, que as pessoas precisam ser amadas e não realmente julgadas, né? Que Jesus não veio ainda para julgar. Por enquanto Jesus está aí para salvar, não é? Jesus ainda não veio como juiz. Jesus está aqui como advogado para intermediar a nossa vida, a nossa rendição, a nossa salvação. Então esse é o nosso papel. Se fulano tem uma fábrica de imagens, fulano tem um bar, não vou lá visitar ele não, que ele está dentro de um bar. Jesus comia com pecadores. Isso é muito cheio de coisa, né? E que Deus nos ajude a ser como Jesus. Vamos tirar nossos próprios ídolos e não fazer nada que coloque outra coisa no lugar de Deus na nossa vida.